Vou. Então, deixa eu só liberar para você compartilhar aqui. Pronto, perfeito. Já está liberado. Vê se você consegue compartilhar a sua tela, por favor. Ah, consigo sim. Deixa eu só abrir aqui que fica melhor. Vocês estão vendo direitinho? Nossa, tem um Estamos negócio no sim, meu. vendo tudo perfeito. Per- Perfeito, então. Então, pessoal, como vocês já perceberam, meu nome é Alexia, eu sou psicóloga, sou aqui de João Pessoa, né? Acho que sou especialista em terapia cognitiva comportamental, né? Uma das minhas maiores demandas hoje na clínica é transtornos de ansiedade, no geral, transtornos de humor. Porém, é, não tenho nenhuma especialidade ou nem trabalho, na verdade, diretamente com transtornos alimentares. Só que atualmente, como eu estava conversando com a Verônica, a gente tem percebido um certo aumento bastante significativo acerca dessa relação da alimentação com a emoção. Por quê? Né? Atualmente, dentro dos transtornos de ansiedade, a gente tem reparado um aumento crescente das pessoas utilizando a comida como um módulo de escape para lidar com as próprias emoções. Então, tem gente que não está conseguindo manejar as emoções de forma correta ou não consegue reconhecer os seus padrões de emoção e, consequentemente, fazem com que isso venha a ser representado dentro do seu modo alimentar. Então, como eu estava falando com a Verônica, a gente até tem dos extremos, de pessoas que comem consecutivamente, mesmo que não comam numa característica de compulsão alimentar, mas elas acabam, tipo, acordando de madrugada para comer, tendo despertares noturnos para levantar e comer qualquer coisinha, não precisa ser uma refeição, não precisa ter um excesso, mas tem pessoas que acordam para comer e tem pessoas que fazem jejuns enormes durante o dia inteiro e durante a noite elas descontam toda aquela necessidade alimentar durante o dia, no caso que não foi construída durante o dia, e acaba descontando não só numa questão calórica, como também no aspecto emocional, né? Mas qual é que é essa verdadeira relação? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Antes de tudo, eu acho super importante a gente ressaltar que o fato da gente se alimentar, o próprio comportamento, né, da alimentação, é uma das características das nossas emissões do repertório comportamental do ser humano, né? Todo comportamento, ele pode ser mensurável, reforçado ou retirado. Então, quando a gente fala sobre comportamento mensurável, é aquilo que a gente pode quantificar. A gente consegue perceber a frequência, a duração desse comportamento. Ao mesmo tempo que o comportamento da alimentação, ele também se vincula a esse processo de reforçamento. Eu posso ter um comportamento que, consequentemente, vai me permitir que ele continue acontecendo, dependendo da resposta que eu tenha a esse comportamento. E aqui a gente tem um esquema comportamental que é um esquema básico, ou seja, todo comportamento ele vai produzir uma consequência. E essa consequência ela vai controlar a frequência do comportamento. Ou seja, se todas as vezes que eu me sinto ansiosa e eu como algo, sei lá, que eu gosto bastante, e eu sinto a ansiedade reduzir, a tendência é que esse comportamento ele aconteça com maior frequência. Geralmente, esses alimentos que geram esse preenchimento são alimentos extremamente calóricos, gordurosos ou com muito açúcar, muito carboidrato, enfim, porque eles trazem uma característica de compensação. Então, basicamente, esse é o conceito do nosso comportamento. E isso se vincula a qualquer comportamento que a gente possa ter. E da mesma forma que esse comportamento existe, ele pode ser reforçado. Então, quanto mais vezes eu tenho um resultado positivo acerca daquilo que eu estou sentindo, mais vezes esse comportamento vai acontecer.
E existem dois tipos de reforço nesse sentido, que é o reforço positivo, no sentido de adicionar algo bom para mim, algo que eu gosto, ou de o reforço negativo, que é aquilo que eu vou utilizar como um aspecto de remoção de algo que me incomoda, que é geralmente o que está vinculado ao uso da alimentação como um recurso de suporte emocional, vamos dizer assim. Porque quando eu como algo que me faz muito bem, eu sinto a remoção, ou seja, a evitação daquela situação desconfortável. O humor ansioso, deprimido, enfim, angústia e qualquer característica do tipo, tá? Então, além do comportamento, existe também o próprio processo da escolha alimentar. Porque não é só a gente se sentir ansioso e ir lá comer. É a gente escolher o que vai comer. E geralmente a gente nunca vai escolher uma comida muito, né, saudável, tipo, ai meu Deus, estou tão ansiosa, vou comer uma maçã. Isso não acontece, né? Então, esse próprio conceito da escolha alimentar, ele vai englobar diversos. Para a gente compreender melhor essas escolhas, foi desenvolvido uma colaboração de mais de pesquisadores de mais de 20 países, um modelo de fator determinante no conceito da alimentação, chamado DOM, que é Determinants of Nutrition and Eating, né? Os determinantes da alimentação e da nutrição. Ou seja, quais os fatores pilares que fundamentam a qualidade da alimentação de um indivíduo. E aqui, apesar da imagem estar meio embaçada, mas dá para a gente ler direitinho. O modelo Dona ele é dividido em quatro partes, que é o quê? A característica individual, o que é que dentro do indivíduo colabora para a escolha alimentar dele, o interpessoal, o ambiental e o político, né? Na característica individual, a gente tem os fatores determinantes, biológico, demográfico, psicológico, situacional. Dentro do contexto interpessoal, que também tem um impacto forte, que é o social e o cultural, nos contextos ambientais e políticos, que a gente tem os produtos intermediários, né? A gente tem a indústria, o governo. Então, esses fatores, eles acabam construindo o nosso repertório alimentar também. Esses fatores colaboram para que essa alimentação aconteça em determinado contexto. Só que a gente vai se vincular ao contexto do indivíduo e, consequentemente, à categoria psicológica. Na categoria psicológica, a gente vai ver diversos fatores que vão colaborar para a escolha alimentar do indivíduo. A gente tem personalidade, hábito alimentar, as crenças, a cognição de saúde, mas o nosso foco principal vão ser o humor, as emoções e o próprio conceito da autorregulação. O humor e as emoções e a autorregulação se vinculam justamente ao reconhecimento das emoções positivas, negativas, à mudança de humor, ao autocontrole, à impulsividade, às orientações de tempo, né? E a própria habilidade de se autorregular. Esses dois pontos são os pontos mais significativos, considerando essa relação entre alimentação e expressão emocional. Só que aí a gente entra no ponto de o que é essa autorregulação? Por que essa autorregulação ela parece ser tão significativa no sentido do gerenciamento das nossas emoções? E aí a gente traz o ponto de regulação emocional, que hoje é um dos caminhos mais trabalhados dentro da TCC, né? A regulação emocional é como se fosse um caminho de estudo onde a gente começa a entender por que certos comportamentos estão emitidos por determinados sujeitos. Ou seja, se aquela demanda de depressão, aquela demanda de ansiedade, ela está associada ao indivíduo, quais os fatores que ele recorre quando ele lida com essas situações, né? Então, o que é a regulação emocional? É justamente a capacidade da pessoa de compreender as próprias reações emocionais, ou seja, reconhecer os seus sentimentos, as suas emoções, o que te deixaram daquela forma, sem deixar que essas situações te afetem de uma forma negativa,
ou até mesmo intensa, e que acabe dificultando o gerenciamento da sua vida, né? Então, a forma como a gente se regula emocionalmente é justamente um caminho em que a gente tenta brecar um pouco uma situação extrema que está acontecendo dentro do nosso contexto emocional. Como é que isso ocorre? Né? Nós utilizamos esses recursos justamente através das coisas que nós aprendemos ao longo da nossa vida. E ao longo da nossa vida, nós acabamos nos adaptando a nos ajustar, a nos equilibrar, a lidar com aquelas emoções que estão em alta. E acaba funcionando. Mas não quer dizer que todos esses ajustes e formas que a gente aprendeu ao longo da vida são formas funcionais ou assertivas, no caso. Às vezes, nós vamos emitir algum comportamento que imediatamente vai fazer bem para a gente aprende e reproduz com frequência, mas nem sempre quer dizer que a gente vai estar fazendo isso de forma funcional e de forma assertiva para o nosso corpo. E aí, entre as estratégias da regulação emocional, que existem várias, que a gente aprende várias na terapia, que a gente aprende vários conceitos de autoconhecimento. Mas o que a gente mais lida dentro da emoção e dentro do contexto alimentar são o quê? A esquiva, a supressão e a distração. Esses três caminhos são os caminhos mais utilizados para a gente não ter que lidar com as nossas emoções. A regulação emocional, ela trabalha na ideia de que se eu reconheço a minha emoção, aceito a minha emoção, entendo por que que ela está acontecendo e, de certa forma, me autocompadeço no sentido de tá tudo bem eu me sentir dessa forma, não tem problema eu gerenciar ou eu produzir essa emoção, esse sentimento, acaba sendo funcional e até diretivo lidar com a minha emoção. Tanto que eu não vou precisar necessariamente recorrer a nenhum outro aspecto ou a quase nenhum outro aspecto de distração. Mas nem tudo são flores na vida, né? E aí a gente acaba lidando com diversas outras questões voltadas a essa estratégia de regulação. A gente acaba aprendendo em diversos aspectos que talvez se a gente não lidar com aquela emoção, tá tudo bem. A gente pode deixá-la para lá, colocar ela debaixo do tapete, arrumar outra coisa para fazer. A gente pode suprimir ela utilizando outros recursos, como álcool, drogas, outras substâncias, medicamentos, enfim. A gente pode suprimir aquela sensação ou aquele sentimento que está sendo gerado, que está sendo gerenciado ali dentro de mim, com outra coisa. E o mais comum, que é o próprio processo da distração. Às vezes eu estou ali produzindo, ou até mesmo não estou produzindo nada, estou naquele momento de ociosidade mesmo, começa a bater os pensamentos de ansiedade, e aí o que é que eu faço? Eu vou beliscar, eu vou comer, eu vou dar aquele. Estou fazendo nada, estou aqui assistindo, estou de boa, então eu vou comer alguma coisa. Então, esses comportamentos, eles podem se vincular muito ao próprio conceito de relação entre a emoção e a alimentação. Porque a gente para de falar de um contexto de alimentação nutricional apenas e começa a falar sobre uma alimentação que não está só suprimindo o meu corpo, que não está só suprimindo, não, que não está só suprindo o meu corpo, mas que ele está ocasionando, ou até causando, na verdade, alguns aspectos negativos dentro da minha qualidade de vida, tanto no contexto emocional quanto no aspecto físico. Esses outros aspectos de estratégia de regulação, como a reestruturação cognitiva, ativação comportamental, resolução de problemas, a própria aceitação em si, tudo isso se vincula a algo que é trabalhado dentro do processo terapêutico. Existem sim pessoas que, na maioria das vezes, podem ter essa habilidade conceitual de lidar com essas emoções, mas essa habilidade, ela foi ensinada pelos pais, pela família, pelo núcleo dela,
e que ela aceita aquela emoção de forma tranquila. Mas na maioria dos casos, considerando, por exemplo, pessoas da nossa própria geração, a gente até entende que, na maioria dos casos, os nossos pais, eles não foram tão resolutivos nesses aspectos emocionais. Eles não foram tão resolutivos no sentido de, hum, a criança está triste, vamos lá falar com ela e perguntar por que que ela está triste. Muitas vezes os pais fazem, não, deixa ela lá quietinha, depois isso passa e fica por isso mesmo. E a própria criança precisa entrar no processo de o que é tristeza? Por que que eu estou me sentindo assim? O que é que eu faço para isso não acontecer mais? E aí a gente começa a construir a nossa própria estratégia de regulação. É ok. Mas o que é esse comer emocional? Quais são as razões que estão mais vinculadas a isso, né? Uma das principais razões do comer emocional são justamente esses transtornos de humor, os transtornos de ansiedade e depressão, que são os transtornos mais significativos nesse contexto. E ele acaba sendo uma, vamos dizer, uma muleta para poder trazer uma recompensa imediata para aquela pessoa que está lidando com essas emoções negativas ou vistas como negativas. Então, eu posso comer algo que vai me recompensar imediatamente e eu acabo liberando dopamina e endorfina, né? Esse conceito de construção alimentar, e eu consigo me sentir bem novamente. O problema é que essa construção da boa sensação não dura para sempre, né? Não dura por um tempo significativo. Então, geralmente, essas pessoas apresentam uma necessidade maior de comer mais vezes durante o dia, ou até mesmo em comer maiores quantidades, ou passar muito tempo ali numa refeição para poder se sentir recompensada de forma direta. E aí tem esse termo utilizado, que é o termo craving. É um termo utilizado dentro da ciência do comportamento que está vinculado àquele desejo incessante de tipo, eu preciso comer alguma coisa ou aquela coisa que vai fazer com que eu me sinta bem. E parece ser um desejo que não consegue ser suprimido com qualquer outra coisa, que não consegue ser suprido com qualquer outra coisa. Ele acaba sendo um desejo extremamente característico e que só vai passar se eu ingerir aquele alimento. Então, com essa necessidade e esse conceito de recompensa imediata, a gente acaba tendo essas associações. Hoje, o próprio contexto alimentar, dentro do processo psicoterapêutico, não está mais vinculado só a transtorno alimentar. Não é só anorexia, bulimia ou, enfim, qualquer outro contexto, né, nesse vínculo que faz com que o indivíduo busque a psicoterapia. Hoje, esses outros transtornos de humor, ditos como os mais simples, eles acabam sendo influenciados pelo contexto alimentar também e vice-versa, né? Acaba acontecendo essa associação de fatores. Hoje, no Brasil, cerca de 64% dos brasileiros, eles concordam que já utilizaram do comer em excesso como uma ferramenta para lidar com estresse ou ansiedade. Esse dado é um dado super recente, né, na verdade, da Associação Brasileira de Estudos sobre a obesidade e outras coisas que eu não lembro agora. Mas tem algumas questões voltadas a doenças hormonais. Enfim, a pesquisa da associação se vincula muito a essa característica de tentar entender por que esses recursos acabam sendo utilizados pelas pessoas com maior frequência. E aqui a gente tem diversos contextos dentro do próprio conceito do Brasil, né? A gente utiliza essas ferramentas porque são ferramentas mais simples, mais baratas de serem, né, recompensadas e até da pessoa se sentir mais funcional. Nem todo mundo tem acesso ao processo psicoterapêutico, nem todo mundo tem acesso a um acompanhamento nutricional de qualidade, nem todo mundo tem uma visão sobre alimentação saudável, nem todo mundo tem acesso a comprar esse tipo de alimentação saudável. Então, tudo isso acaba colaborando dentro da realidade do Brasil
não só como indivíduo, mas também como um aspecto sociocultural desses recursos ou da própria alimentação, comer em excesso, ser visto como uma ferramenta para lidar com o estresse. Dentro do comer emocional, a gente precisa entender uma característica super, super importante, que é a questão do gostar e do querer, né? Dentro do livro da Ciência do Comportamento Alimentar, eu acho muito interessante que eles conseguem meio que diferenciar esses aspectos de uma forma muito significativa voltada ao contexto alimentar e ao próprio fator comportamental. O like, no caso, o gostar do alimento, vem daquele conceito de você ter prazer de comer aquilo, não porque aquilo te sacia apenas, ou não porque aquilo é uma consequência de um reforço específico, mas é porque a comida é boa, porque você gosta de comer. Você come, você se sente bem, mas não no sentido de, eu preciso comer isso sempre, mas no sentido de aproveitar, de satisfação, né, daquele momento. É tipo, o vivendo aquela situação, a experiência que é o comer, né? Tanto que a gente sempre fala, às vezes, que ir para alguns restaurantes ou comer determinadas comidas está vinculado ao próprio processo da experiência que é. Então, o gostar, ele vem disso. Uma pessoa que gosta de chocolate, ela simplesmente não vai conseguir deixar de comer chocolate porque ela está lidando com algum plano alimentar. Na verdade, no momento em que ela comeu o chocolate que está fora do plano alimentar, ela vai se sentir culpada. Então, mas de toda forma, o próprio contexto do gostar do alimento vem no prazer específico daquele alimento, mas não um prazer que gera uma necessidade de comer até você se sentir estufado, ou de comer até, enfim, aquilo ser representado como um preenchimento emocional. Diferente do wanting, que é do querer, né? Do querer o alimento, querer do alimento. Porque aquele desejo que eu falei, aquela necessidade, aquele craving, aquela coisa meio que avassaladora de tipo, eu preciso comer isso, eu preciso ingerir isso aqui, é justamente porque é aquele prazer voltado à consequência reforçadora. E é esse prazer que pode gerar o comer desinibido, ou até mesmo o próprio comer compulsivo. Esse contexto do querer, ele é muito associado no livro ao próprio aspecto da mesma resposta dopaminérgica das pessoas que utilizam algum tipo de substância. Então, para você entender que teu cérebro ele não vai diferenciar o que é alimento, o que é uma resposta a uma substância química, vamos dizer assim, né? Ele vai responder do mesmo jeito para as coisas que estão sendo reforçadoras e que estão liberando hormônios que fazem com que ele se sinta bem e não se sinta ansioso, deprimido, liberando cortisol, liberando tudo aquilo que faz com que ele se sinta desconfortável, né? Um dos pontos mais significativos e que eu deixo até de recomendação para a gente entender um pouco mais do conceito psicológico do fator do comer compulsivo é o reality e o próprio seriado dos Quilos Mortais. Todo mundo conhece o Doutor Now e as pedradas que ele dá. Não quer dizer que ele seja o cara mais assertivo do mundo, mas o que é interessante no programa é como que eles fazem a introdução da história dos indivíduos e do próprio dos eventos traumáticos que estão por trás daquele processo de regulação emocional que foi construído e como que a psicoterapia é a maior ferramenta utilizada para a perda de peso dessas pessoas. Essas pessoas, na maioria das vezes, utilizaram a comida como uma válvula de escape em base à realidade que elas estavam vivendo. Então, dentro da história, dentro das temporadas, dos participantes, temos pessoas que sofreram algum tipo de abuso sexual,
pessoas que sofreram abuso pela condição dos pais, que foram abandonados pelos pais, que cresceram em lares adotivos, que sofreram bullying por outros e diversos fatores, e utilizavam a comida como aquele viés que não te julga, que não te maltrata, que te dá apoio, que faz com que você se sinta bem e que você não se sinta julgado. A construção do programa em si, apesar de Dr. Now ser um cara, às vezes, que não tem filtro, uma das maiores funcionalidades que ele tem é justamente a recomendação à psicoterapia. Porque ele diz, ó, ele não vai trabalhar emocionalmente direito com as pessoas, mas ele recomenda, encaminha essas pessoas para profissionais que conseguem fazer essa abordagem de forma direta ao ponto de que quando termina o programa, no sentido de você acompanhar o desenvolvimento de alguns personagens na história, você consegue acompanhar a história de pessoas que perderam mais de 253 quilos. Pessoas que conseguiram manter a perda de peso e chegar no peso ideal, de acordo com o IMC delas, através da colaboração do processo terapêutico. Porque dentro do processo, elas entenderam o que elas usavam como regulação emocional, elas conseguiram usar um outro mecanismo de regulação emocional e começaram a aceitar melhor as suas emoções, ao ponto de não precisar descontar diretamente na comida todos esses fatores. Mas é extremamente importante a gente não generalizar. Muitas vezes, aquela vontade de comer um chocolate, ela é realmente uma vontade genuína. É aquele like, aquele gostar. Você sente prazer porque você está comendo uma coisa boa, mas não quer dizer que você vá se empanturrar daquilo. Não quer dizer que você vai estar usando aquilo como um contexto ruim. Por isso que é muito importante a gente ensinar aos nossos pacientes em qualquer contexto, tanto dentro da psicologia quanto dentro da nutrição, o fato da gente ser consciente em relação ao que a gente está comendo. Por que eu estou comendo? Qual o vínculo da minha alimentação nesse momento? Será que eu estou comendo porque eu estou com fome? Eu estou realmente com fome? Ou eu estou comendo porque eu estou ansiosa, porque eu estou entediada, porque eu estou usando isso como um aspecto de supressão, de distração, enfim. É o próprio conceito do indivíduo se conscientizar acerca de si mesmo. É preciso a gente ter muito cuidado justamente com esses aspectos de dieta super restritiva, porque essa dieta ela pode construir um padrão de culpabilização. Porque todas as vezes que o indivíduo sentir aquela vontade genuína, aquele alimento que ele gosta de comer, mas ele não consegue comer por causa daquela restrição, ele vai acabar se sentindo culpado porque saiu do plano alimentar. E isso vai trazer uma consequência muito mais significativa, porque ele pode desistir do plano alimentar, ele vai voltar a comer outras coisas que talvez ele já tinha deixado, já tinha se acostumado a não comer mais porque fazia mal, porque trazia uma consequência ruim para aquele organismo. E aí vai gerar realmente um padrão de desconexão, né? O sujeito ele acaba precisando ter um viés de consciência e ser ensinado sobre o conceito e o ponto de saciedade. Quando a gente tem acho que as ferramentas para lidar com esse ponto de saciedade, as coisas começam a ter um significado diferente, sabe? Porque a gente deixa de comer só por comer. A gente começa a comer para manter o nosso organismo funcionando normalmente. Tem uma das características muito significativas que a ciência do comportamento alimentar fala é que muitas vezes a gente já está saciado, mas por causa do ambiente, do local que a gente está e das pessoas com quem a gente se relaciona, a gente vai ter mais vontade de comer. De repente aparece aquele espaço no estômago. É tipo quando a gente vai para um rodízio de pizza e a gente começa a comer, comer. Deu ali umas fatias específicas, você
teoricamente já estaria cheio e não precisaria mais comer. Só que você está com outras pessoas que estão comendo, o estímulo da própria comida está passando ali, você está se sentindo, vamos dizer, tentado a continuar comendo, e aí, de repente, um espaço no teu estômago, eu vou conseguir comer de novo. Não tem a ver com um aspecto apenas fisiológico, mas também tem um conceito emocional por trás disso. Para a gente finalizar, eu gostaria de deixar uma recomendação de leitura, que nem tem muito a ver, ou não tem, não é nenhuma recomendação de leitura acadêmica, vamos dizer assim, que eu acho que é o mais legal. Porque ele tem um pé dos dois lados, tanto no contexto da psicologia quanto na nutrição, que é o livro da Janet McCurdy, Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. Apesar do título, ele é um livro bem significativo no sentido de contar um pouco sobre as experiências da atriz em si dentro do contexto da fama e como que a experiência dela e a relação dela com a mãe influenciaram no desenvolvimento de alguns transtornos alimentares e como o acompanhamento psicológico foi funcional para que ela pudesse entender a sua própria relação com a comida. E é muito interessante porque dentro do livro ela está sempre flutuando entre anorexia e bulimia e o próprio comer compulsivo. Então, essa flutuação, ela se vinculava a diversos fatores. E dentro do livro, ela começa a descobrir isso, vamos dizer, sozinha, até ela encontrar um terapeuta que realmente fosse funcional na busca pela cura que ela tanto esperava, né? Então, fica aqui minha recomendação. Então, isso foi o que eu separei para vocês de referência funcional. A Ciência do Comportamento Alimentar é um livro super jovem aí, de 2021. O livro da Regulação Emocional em Psicoterapia, que é do Robert Levy. O Robert, ele é um dos referenciais na terapia cognitiva também, voltada a esses aspectos de regulação. E aqui, ó, Associação Brasileira para o Estudo de Obesidade e Síndromes Metabólicas. Era isso que estava faltando. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse resumo aí de algumas coisas. E vamos aqui ficar abertas para a gente tirar algumas dúvidas, conversar um pouco, enfim. Maravilha, muito obrigada. Sim, vamos conversar muito. Agora eu falo que agora é a parte mais legal. Deixa eu te perguntar, o livro de ciência do comportamento é esse daqui que você está falando ou não? É esse Ah, é sim. esse mesmo? Não, esse livro é bem bom. Aham, Eu já li esse boa mesmo. parte dele, assim, né? Que eu falo que a gente vai em umas partes mais ali voltadas, mas ele realmente é muito legal. Esse livro é ótimo, ótimo mesmo. Mas ele, para vocês, né? Ele é a segunda edição, né? Ele não é a segunda edição, na verdade, né? Porque tem esse daqui, que é que eu falei, que é o da nutrição comportamental, que é o primeiro que Uhum, saiu, mas esse daqui, ele é voltado mais para as estratégias, né? Então, esse livro aqui, uhum, você vai encontrar as estratégias da nutrição comportamental para atuar. E esse daqui já é uma parte mais teórica por trás ali do comportamento alimentar. Então, ele tem essa visão realmente trazendo para outras partes, mas também tem um outro que. Peraí, cadê ele? Eu vou aproveitar nessa parte. E eu comprei ele despretensiosamente. Eu não sei se você conhece esse, Alexa. Eu comprei ele num congresso que eu fui, e aí eu falei, né, não conhecia os autores, não conhecia nada, eu falei, mas eu vou comprar. Mas tem umas partes muito interessantes, até para entender a biologia mesmo ali por trás do comportamento alimentar. Então, também, quem tiver interesse, esse livro ele é bem legal, porque ele ajuda a entender a neurobiologia de fato, né? Então, ele fala sobre essas perfeito. relações, as partes ali. Ele é bem legal. Então, a gente fala que esses três aqui, eles acabam complementando bem essa parte. E também, já falando de Perfeitamente. livro, adorei aquela recomendação. Alguém de vocês conhecia? Eu nunca tinha escutado falar, nunca tinha visto o livro.
O da Janet, É, não conhecia. você Já, acaba de encontrar um prêmio, porque esse livro, ele é muito significativo. Inclusive, a Janet, ele ficou, acho que por mais de 57 semanas entre os 10 entre os best-sellers mais lidos do New York Times. olha só, eu não conhecia. O Vou já livro, ler até para recomendar para paciente, né? Então, perfeito, é dá para paciente ótimo. ler tudo, é uma leitura que dá para... Dá sim, é uma leitura super fluida, super tranquila. É um livro, assim, 300 páginas, super curtinho também. Você depois que começa a ler, você quer saber o que vai acontecer depois. Porque Não ela relata a história da vida dela, desde quando ela é pequenininha até, enfim, até agora, basicamente, né? vou, tô Então indo é para bem São legal. Paulo amanhã, já vou comprar ele já, tô super curiosa. Perfeito. Bom, eu fui fazendo algumas anotações aqui, conforme que você foi falando. Então, vou trazendo para a gente ir conversando, para ir abrindo também, até para as meninas, talvez, às vezes vai surgindo algumas dúvidas. Também, gente, se vocês quiserem, né, ter alguma questão, talvez não só dúvida, mas uma coisa para pontuar, alguma questão de algum paciente que vocês queiram trazer para a gente, enfim, discutir, tá? Mas um ponto que eu queria trazer, né, que você trouxe aquele modelo dono, né, falando então sobre a questão, você trouxe a parte do indivíduo, que trouxe para a questão dessa categoria mais psicológica, que vem do humor, emoção, autorregulação, e as estratégias para trabalhar essa regulação emocional. Então a gente vê, e ali foi você trouxe, né? A gente colocou em macro um dos pontos. Então, para a gente ver como que, de fato, quando a gente olha para esse comer emocional, para a questão do comportamento alimentar, olhando para a parte mais da psicologia, o quanto que é profundo, o quanto que tem questões ali que influenciam. E eu queria trazer um ponto que, além de tudo isso, como que, querendo ou não, a nutrição, nessas eras da dieta, então a gente pegando principalmente as últimas décadas, né, que a nutrição ela veio muito forte nessa questão de dieta, de restrição. Então, desde os anos 90 ali, a gente via capas de revistas. Então, você ia num salão de beleza, se alguma coisa ali, aquela revista seca a barriga em 7 dias. Então, tudo isso que veio, que graças a Deus eu sinto que a gente está desconstruindo isso, apesar de ainda ser um caminho muito longo, mas eu acredito que a nutrição tem muita nutricionista já olhando para esse outro lado e falando, peraí, não é por aqui. Mas o que eu quero falar é que como que a nutrição desse lado acabou potencializando tudo isso, né? É como se tivesse pegado tudo isso e falado assim: já existe essa questão, a gente tem uma regulação ali emocional interna que leva à comida, então a gente acaba usando ela para compensar, a gente usa ela como reforço, a gente usa ela para tampar espaços. E aí, como você até falou no final ali, né? Como que a dieta, a restrição de falar que eu não posso isso, que vem com a culpa, como que potencializa mais isso ainda? Porque a pessoa se sente péssima com aquilo ali. E aí, Alex, eu queria já abrir uma pergunta aqui para você, né, que você acompanhando essas pacientes, você provavelmente vendo essas pacientes vindo de diversos tipos de nutricionistas, não sei, né, se você tem essa experiência, mas imagino que sim. Então, o que eu quero, sendo bem clara, né? Então, você recebendo pacientes que vêm de uma nutricionista com uma dieta mais restritiva, uma paciente que vem de uma nutricionista ali que trabalha com o comportamento. Então, numa maneira prática mesmo, como que você vê a atuação de uma nutricionista, que acaba sendo a grande maioria aqui, que eu tenho esse olhar mais de comportamento, que acaba não trabalhando a restrição, trabalha com esse desenvolvimento de autonomia. Na prática, como que você vê essa ação, enfim, fazendo essa comparação com esse paciente? Deu para entender a minha pergunta? Deu sim, eu acho que eu entendi. Vamos lá. É, basicamente, para mim, tem um viés muito mais significativo e até dentro da psicoterapia a gente consegue trabalhar muito junto com o nutricionista, sabe? Como você tem esse próprio conceito, né? Que geralmente a gente, quando fala de ir para o nutricionista, a primeira imagem que a gente tem na cabeça é dos próprios processos de restrição alimentar. Ah, eu vou ter que deixar de comer isso, vou ter que deixar de comer aquilo e tudo mais. Quando a gente vai para dentro do consultório, quando a gente vai fazer esses atendimentos, e aí a frustração das pessoas é expressa através
desse conceito de, porque eu tenho uma nutricionista que ela me cobra muito, que ela manda mensagem, que ela pergunta quanto é que tá o meu peso, que eu tenho que ir num período específico para fazer aquela pesagem, e eu me sinto angustiada quando vai chegando perto da época de ir para o retorno, de ter que me pesar, porque e se eu não tiver perdido peso suficiente, ela vai dizer que eu não estou me engajando, ela vai dizer que eu não estou fazendo o correto, que eu estou burlando o plano e tudo mais. Então, assim, já tive gente que praticamente tinha pavor de ir para nutricionista, mesmo que achasse funcional demais ir para nutricionista. Então, meio que vivia aquela dualidade de eu preciso emagrecer, mas eu não quero ir para o nutricionista porque aquilo gerou uma certa visão distorcida sobre. Então, quando um nutricionista especificamente consegue construir essa relação em produzir um plano alimentar um pouco mais flexível, em que o indivíduo ele consegue comer coisas que ele gosta, mas que ele consegue moderar, reconhecer esses pontos de saciedade, perceber o que está por trás dentro do comportamento alimentar dele, a gente consegue vincular muito bem dentro da psicoterapia como que isso faz significado, como isso traz significado para a pessoa, sabe? Porque dá uma resposta completamente diferente. Ela tem vontade de continuar dentro do aspecto nutricional. Ela quer não só trazer resultado de balança, e na maioria dos casos elas se constroem tanto que elas nem ligam mais para o resultado de balança. Mas assim, não é apenas um resultado de balança, mas é um conceito de tipo, pô, eu tô me sentindo bem. Eu consigo comer, eu consigo fazer as minhas atividades físicas, eu não sinto culpa no processo de alimentação, eu consigo seguir e até comer até melhor do que eu comia antes, com toda aquela restrição dentro dos planos alimentares. E eu me sinto ok com isso. E eu me sinto muito bem com isso. E é muito legal porque a pessoa se engaja tanto no aspecto nutricional quanto na atividade física. Você vê que a pessoa começa a buscar outros conceitos. Eu tô com um personal. Eu tô fazendo um outro esporte agora. Eu tô entrando na dança, no pilates, em outros aspectos que ela nem tinha interesse antes mesmo, lidando já com o vínculo nutricional. Não, maravilha. Alguém tem algo para perguntar, para falar sobre? Não? Para comentar? Gente, vocês vão ficar no tímidas bem hoje? Não, mas daqui a pouco vocês falam. Mas, não, mas sim, mas assim, é legal a gente falar disso, porque não sei se as meninas compartilham da mesma questão que eu, né? Não sei se elas têm esse sentimento, mas eu não trabalho com dieta, né? Então, para contextualizar, eu tenho sim um plano alimentar para direcionar esse paciente, mas eu não calculo dieta. Então, eu não tenho esse cálculo, eu não uso software de nutrição, eu não sei. Eu tenho a ideia, obviamente, porque eu sou nutricionista, eu estudei isso, então, obviamente, eu sei olhar para um plano alimentar, eu sei dimensionar de uma maneira ali geral a questão desse aporte calórico, desse aporte proteico, tudo, mas eu não calculo isso. É... Mais um ponto que eu sempre fico ali, meio assim, é pegar essa paciente, então falando de uma maneira bem prática mesmo, abrindo aqui uma dor minha, né? Então eu pego essa paciente que tem esse comer emocional, então tem esse comer exagerado, então aquela paciente que chega à noite, ela come de tudo, ou se ela vai fazer uma refeição, ela não consegue ter essa pausa, que nem você falou, né? Ela tem até a saciedade, mas ela não consegue controlar. Até tem uma paciente que eu atendi ela ontem e ela falou, eu passo muito mal, porque ela operou da vesícula, então ela sabe que ela não pode comer certos alimentos, mas ela come exagero e ela fala, Verônica, eu sei que aquilo vai me fazer mal, eu sei, eu não quero, mas eu não consigo me controlar. Na hora que eu vi, eu já comi, aí eu tô passando mal, e aí eu fico me sentindo a pior pessoa do mundo, mas chega no outro dia, eu vou e repito esse ciclo. E aí, o que eu quero dizer é que normalmente eu fico ainda, apesar de eu não já trabalhar 8 anos com esse método, eu ainda fico insegura em trabalhar autonomia e liberdade alimentar
com essa paciente que não tem esse controle. Você entende? Porque quando você, querendo ou não, você passa uma dieta, e isso é aquela sensação de falso controle que as próprias pacientes têm, né? Porque elas falam assim, não sei se com vocês já ouviram esse menino, mas falam assim, não, para mim só funciona a dieta. Porque eu preciso ter um negócio ali, que eu preciso saber o quanto que eu preciso comer, o quanto que eu tenho que comer, e se eu não tiver a dieta ali, eu vou me descontrolar. Mas na verdade, ela vai descontrolar de qualquer maneira, tendo a dieta ou não. Mas tendo a dieta, ela tem essa falsa sensação de que ela tem esse controle. Quando ela não tem, e aí ela se coloca naquela posição, pô, o nutricionista não me provou de nada, eu posso comer tudo, então agora vai. Então, o que eu quero dizer é que eu ainda piso em ovos nessa questão, por isso que eu sempre falo desse trabalho com a psicóloga, porque eu falo, bom, o paciente já não tem o controle. Como que eu trabalho com ela essa liberdade e autonomia alimentar, entendeu? E aí eu fico, mas eu trabalho, mas eu fico, não é uma coisa que eu faço com a maior tranquilidade do mundo e falo, não, fica tranquila. Eu sempre fico naquele receio de falar assim, como que a minha paciente vai responder a esse trabalho, a essa estratégia que eu estou aplicando nela, que eu confio, que eu sei, que eu já validei em algumas pacientes, mas como que essa paciente vai colocar isso em prática, sendo que ela não tem autocontrole, entende? Então, alguma de vocês também já tiveram esse sentimento? Eu não sei, eu acho que todo mundo aqui meio que calcula um pouco de dieta, né? Vocês têm, tem alguém aqui? Deixa eu ver quem tá aqui. Fran, sei que você falou que tá jantando aí, mas só pode responder no chat. Você que começou a atender agora. Você tá calculando o plano? Como é que você tá fazendo? Eu acho que ela vai escrever que ela tá. Ô, Mi, você calcula plano? Eu calculo o plano, vê. Você calcula, né, Cacau? Calculo. A Fran falou que não calculou nenhuma Eu aqui, não, então. eu também não calculo. Você também não calcula? Não, eu tenho a noção, mas não calculo. Tá. E você já teve esse sentimento que eu falei, Mi, ou não? De tipo assim, de falar, de trabalhar, você também. Já passou isso pela sua cabeça? Ou você falou, nossa, acho que eu nunca tinha pensado nisso? Vê, já passou, mas assim, aquele papo que a gente já conversou acho que algumas vezes, né? Eu sempre sou muito transparente com quem procura o meu atendimento. Então, pacientes que querem perder 20 quilos em um mês, não faz sentido o atendimento, por exemplo. Então, eu sempre apresento muito bem o meu trabalho, assim, na conversa. É o que eu sou, né? A nutricionista que, que eu atuo, né? Vamos dizer, a nutrição que eu faço. Então, mesmo com essas inseguranças, ao mesmo tempo existe algo dentro de mim que sempre tem muita certeza do trabalho que eu quero propor para aquele paciente, sabe? Então, mesmo que ele me peça e que ele fale, eu tento me comunicar, sabe? É isso que eu faço, é a comunicação, assim. Então, se do nada o paciente quer uma dieta onde, sei lá, ele acha que a cetogênica é o melhor caminho, eu vou dizer, olha, eu entendo o teu ponto de vista, eu entendo o que tu tá me trazendo, mas não cabe, não cabe para o meu trabalho isso, entende? Então, Uhum, assim, eu meio que sigo sendo bem realista com a minha forma de trabalho, sabe, Vê? uhum, Eu sigo a minha linha, assim, bem certinha. Então, e é sempre assim, vê, sei lá, a gente meio que sabe, né? Quando o paciente já te procura perguntando sobre a consulta, a gente já conhece. É uhum, incrível. Eu não sei, assim, a gente já sabe mais ou menos quem é aquele paciente, como é que ele é, se ele tem pressa, se ele é um paciente que está disponível, se ele é um paciente um pouco, sei lá, que não conversa tanto, enfim, o perfil dele. uhum, Então, eu meio que já atendi pessoas que, tipo, não faziam sentido nenhum com a minha conduta. Faz parte, eu acho, do processo também, a gente atender essas pessoas e se conhecer também como profissional. Então, existe a insegurança, mas eu também tento colocar isso dentro de mim, sabe? Que eu sei a minha forma de trabalho e é isso que eu tenho para oferecer, que eu sei que eu vou oferecer o melhor também, né? Não adianta eu querer fazer 70 coisas sendo que não vai dar certo, gente. Não é o meu, não vai ser, não vai dar boa isso. não, sou super a favor. Mas, não, é isso, a gente tem que. E é assim, no começo eu me questionava um pouco, mas como eu falei, eu tenho, mas assim, mas vai, faz 8 anos que eu trabalho assim e eu tenho resultados assim maravilhosos. Mas, Alex, eu queria te fazer uma pergunta. Falando, né, do que eu falei,
Você acha que na prática, realmente, trabalhar, você já respondeu um pouco, mas uma resposta mais sim ou não ali. Trabalhar de fato dessa maneira, de dar essa liberdade para o paciente, você acha que isso pode agravar a situação ou melhorar essa questão desse comer emocional exagerado? Obviamente, quando ele está em trabalho ali de terapia, tudo, mas como que isso, de uma maneira muito prática, responde ali no dia a dia com o paciente? Vou usar aquela famosa palavra que todo psicólogo usa. Depende. Eu acho que cada indivíduo ele vai responder de uma forma. Você trouxe o exemplo, por exemplo, da pessoa que você teve um atendimento, que ela sabe que não pode comer, ela compreende o fator de não, que aquilo faz mal para ela, mas mesmo assim ela continua comendo. Esse aspecto do comportamento, sem psicoterapia, talvez uma dieta muito fluida não funcione. Principalmente se aquela pessoa está buscando o atendimento, mas ela não tem interesse de buscar psicoterapia, porque a gente também lida com esse fato. Tem gente que acha que não precisa lidar com ou trabalhar essas emoções na psicoterapia, entende? Então, assim, talvez a própria funcionalidade não é que você esteja dando uma abertura muito grande, uma liberdade muito grande, mas provavelmente essa pessoa vai utilizar dessa liberdade como uma muleta para utilizar do que ela bem quiser. E mesmo que aquilo faça mal de uma forma direta para ela, sabe? Então, por isso que, assim, depende muito. Tem pessoas, por exemplo, que elas já passam por algum conceito ou já têm alguma compreensão direta sobre o que esses contextos de calorias, por exemplo. É uma pessoa que já passou muito tempo lidando com o plano alimentar, que quer desconstruir esse conceito de restrição e tudo mais, que ela tem uma consciência sobre o que é significativo comer, o que não é significativo comer, ela tem uma autoconsciência sobre o corpo dela, sobre, enfim, onde ela consegue se encaixar melhor. Esse tipo de pessoa, geralmente, quando ela ainda está vinculada emocionalmente ao plano alimentar, ela só quer meio que uma expressão daquele quesito de segurança. E geralmente, quando a gente está falando de ansiedade, a gente está falando sobre controle. Uma pessoa que lida com ansiedade, ela vai querer estar a par e a controle de qualquer aspecto da vida dela, até mesmo do conceito alimentar. Então, basicamente, ela vai querer utilizar do plano alimentar da restrição também a seu favor. Só que naquele conceito, naquele contexto, ela vai pensar o quê? Pô, eu tenho que seguir o plano de forma completamente restrita, porque a partir do momento que eu não responder de forma positiva aquele plano, eu vou estar jogando tudo para cima. Isso é justamente um tipo de distorção cognitiva que a gente utiliza como um padrão, né, de pensamento que acaba sendo errado em relação aos fatos, em relação às situações específicas. Geralmente, essas pessoas que são extremamente restritivas, que passam por nutricionistas extremamente restritivos e criam esse padrão alimentar, elas têm aquele próprio conceito de tipo, opa, comi aqui um chocolate, comi aqui uma coisa super pequena que estava fora do plano alimentar. Então, isso já vai me dar desculpa direta de jogar o plano todo para cima e começar a gerar, a reafirmar, às vezes, a crença de, tá vendo, eu nunca consigo seguir a dieta, tá vendo? Não sei para que eu ainda tento. Eu consigo trazer abertura de diversos outros contextos na vida no gerenciamento, mas na alimentação eu não consigo. Então, isso sempre vai ser, vamos dizer, trago de uma forma muito subjetiva. Eu acho que o próprio conceito da alimentação é um conceito muito subjetivo, né? Então, quando a gente lida com esses fatores, realmente a gente precisa conhecer do paciente e saber qual o tipo de comportamento alimentar que esse paciente ele está apresentando. Porque não que a restrição seja o caminho para quem está lidando com compulsão alimentar, mas o fato é que, para a gente poder lidar com esse paciente com compulsão alimentar, vamos dizer que a questão direta a ser trabalhada é a psicoterapia. Porque talvez
você não consiga aplicar um trabalho funcional, porque aquele paciente ignora um fator que está completamente vinculado ao processo alimentar dele. Então, você vai planejar da melhor forma, você vai entregar o melhor do teu trabalho. Mas aquele paciente ele não vai trazer um resultado significativo. Por quê? Porque ele vai utilizar da independência, da autonomia, do processo de escolha como uma muleta para nunca seguir as escolhas corretas, ou as escolhas funcionais, né, no caso. Não, perfeito. E é realmente, depende, né? Porque às vezes as pessoas elas chegam, porque o meu padrão de pacientes é sempre isso: mulheres que já passaram por todos os tipos de dieta, que passaram décadas sem restrição e que hoje cansaram disso, mas que elas ainda querem perder peso. Então elas chegam para mim, sim, elas querem fazer, ter essa melhor relação com a comida, mas elas vêm com o objetivo: eu quero emagrecer. Então, elas vêm com essa cobrança delas mesmas e essa cobrança em cima de mim, para eu resolver também essa questão, que obviamente tem vários fatores, mas nossa, faz muito sentido, porque até você vai falando, né, a gente vai lembrando das pacientes, né? Porque realmente essa questão de controle, eu gostei muito que você falou, né? Então, esse paciente ansioso, ele tem essa necessidade de controle. Então, e querendo ou não, a dieta, ela dá essa sensação que eu falo que é uma falsa sensação, né? Porque, assim, se fosse um controle real, esse paciente tinha feito uma vez na vida e tinha conseguido ali. Ele não estaria pulando de galho em galho, de dieta em dieta, vivendo ali anos tentando resolver isso, porque então é uma falsa sensação de controle. E aí também, às vezes, eu vejo muito que eles querem criar controle além do que daquilo também que eles dão conta, né? Então, nossa, então beleza, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí começa a criar um monte de coisa, e aí, no fim, não faz nada. Mas até essa paciente que eu comentei de ontem, ela não fazia terapia, ela vai começar a terapia no dia 31. Graças a Deus, consegui convencer ela, consegui conversar e mostrar para ela, e ela até mesmo verbalizou, falou assim, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um terapeuta para entender o que que acontece comigo, justamente por que que eu não consigo controlar isso. E aí, é uma coisa que eu até comentei com a Alex aqui no começo, eu sempre comento todo mundo, falei até acho que com a Sofia ontem de manhã, e falei com vocês já 1 milhão de vezes isso. Nós, nutricionistas, seja você colocar título de nutricionista comportamental, seja você trabalhar com comportamento, seja o que você fale e que você exponha nas redes sociais para vender o seu trabalho, ou até na própria prática de atendimento, cuidado para você não chegar em espaços que não lhe é permitido e que você não tem ferramentas para trabalhar aquilo ali. Então, a gente sim, a gente olha para o comportamento, a gente olha para tudo isso. Eu vou falar isso quantas vezes eu precisar falar, porque é algo muito sério. A gente vê, eu vejo no Instagram post de nutricionistas que eu falo, não é possível que uma nutricionista está falando isso. Ela não tem espaço para falar sobre isso. Ela é uma nutricionista, tudo bem que ela trabalha comportamento, mas ela falar a relação de pai e mãe na infância, de como isso está refletindo ali na alimentação, não é da nossa alçada. A gente não tem conhecimento para isso, a gente não estuda para isso. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente pode mexer ali realmente em feridas muito complicadas. E isso tem que ser com o psicólogo. E tá tudo bem. Na verdade, tudo bem, não. É maravilhoso a gente trabalhar em uma equipe ali, cada um fazendo a sua parte. Porque às vezes eu sinto também, até falando isso para vocês, meninas aqui, que às vezes a gente forma e a gente quer começar a trabalhar, a gente recebe aquele paciente e aquele paciente ele vai chegar para você, né, com o objetivo, quero perder peso. Mas ele vai chegar com muitos problemas, ele vai chegar com muitas dores, principalmente na questão do comportamento alimentar, do comer emocional, tudo. E a gente, às vezes, para a gente querer dar conta daquilo ali, a gente quer resolver tudo, né? A gente às vezes se cobra isso, às vezes a gente coloca em cima da gente, fala, nossa, mas esse paciente tem essa questão, nossa, mas eu já vi uma ferramenta de comportamento alimentar, a terapia cognitiva comportamental, né? E isso eu quero usar aqui, eu quero trabalhar aqui, e a gente quer ter aquela ânsia de resolver o problema dele, mas a gente tem que entender que tá tudo bem, a gente não tá tudo bem, não, né? É o mais do que o ideal a gente não resolver tudo, a gente falar, olha, até aqui eu consigo te ajudar e eu vou conseguir te ajudar, continuar te ajudando, mas eu preciso que a gente abra um espaço aqui e você vá para a terapia resolver isso. E até abriu aqui um ponto, né?
que é muito engraçado, Alex, que tem muitas pacientes que fazem terapia, tá? Isso eu já vi em várias pacientes minhas. Fazem terapia a vida inteira, sempre fizeram. E aí elas chegam em consulta, a gente começa a conversar, e eu falo, ah, e você já conversou sobre isso na terapia? A pessoa fala, não. Tipo, ela nunca levou o fator comida, relação comer emocional. Então, ela vai para terapia, ela fala do namorado, ela fala do marido, ela fala da mãe, ela fala do trabalho, ela fala de tudo. E uma questão ali, ela fala: Não, eu nunca achei que eu precisava. Tipo assim, realmente ela entende que ela nunca achou que ela precisava falar sobre aquilo na terapia. Ela achava que aquilo ela iria resolver com o nutricionista. Então, o paciente também traz essa questão. E cabe a gente olhar e falar: não, isso daqui não é comigo, isso daqui é com o psicólogo, né? Eu acho que uma coisa muito significativa que está por trás também dessa situação, às vezes, são as abordagens psicológicas, né? E é muito importante a gente ter, acho que eu tenho uma consciência muito tranquila acerca de que qualquer abordagem psicológica, ela vai conseguir meio que direcionar a demanda daquele paciente. Seja psicanálise, seja abordagem centrada na pessoa, seja logoterapia, seja terapia cognitiva comportamental. Se o profissional é um bom profissional, ele vai utilizar recursos de qualquer abordagem para poder aplicar com aquele sujeito. Ele não vai se limitar apenas aos recursos que ele conhece, tem e trabalha. Mas o que eu acho muito funcional e como o trabalho flui de forma significativa, e claro que eu vou puxar um pouco da alçada para o meu lado, né? A TCC em si, ela apresenta uma resposta significativa nesse conceito. Por quê? Porque a gente faz com que os pacientes eles percebam e tenham consciência dos seus comportamentos. Então, a gente faz meio que uma avaliação um pouco mais diretiva nesse conceito. Então, mesmo que a alimentação não seja um ponto-chave ou uma demanda inicial dentro da terapia, é um quesito que a gente sempre vai perguntar. Por quê? Porque, pelo menos assim, né? Eu falo por mim. Eu gosto muito de perguntar aos meus pacientes, inicialmente, naquela primeira sessão, naquele conceito inicial do momento, para entender a demanda. Pô, como é que tá teu sono? Como é que tá tua alimentação? Como é que, né, você pratica alguma atividade física? Você tem algum outro conceito? Tipo, eu não fico presa apenas àquela demanda inicial que ele tá me trazendo. Porque aquilo é apenas, sei lá, uma linha do que está acontecendo na vida dele como um todo. É uma coisa, às vezes, que eu estava até falando em sessão hoje, enquanto eu estava trabalhando, nesse aspecto. Às vezes a gente quer culpabilizar tudo. Às vezes a gente quer trazer como significado tudo. Ah, porque é ansiedade. Ah, porque é a ansiedade que está gerenciando a minha vida, é a ansiedade. E às vezes não é ansiedade. Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está exausto, às vezes a gente está colocando o nosso corpo numa situação de exposição e de uma exposição ruim. Como eu falei, tipo, hoje em dia tem pessoas que, assim, têm uma facilidade enorme de pular refeições e acham que isso é ok. Isso para até uma resposta cognitiva não é bom. Isso para uma resposta cognitiva, tipo, para trabalhar, para produzir, para você fazer o que tem que fazer ao longo do teu dia, não é legal. Aí chega a noite, aí a pessoa se queixa de, porque quando chega de noite, eu tenho uma vontade de comer e eu só quero comer comida assim, hambúrguer, pizza e tal, tal, tal. Claro que seu corpo vai pedir isso, porque você não comeu nada o dia inteiro. Ele vai querer Eu fazer uma brinco reposição que, calórica. eu brinco que eu falo, eu sempre falo, né, que é o óbvio, né, que junta a fome com a vontade de comer, né? Aí não tem o que fazer, né? Exato, tipo, é claro, não tem como você questionar isso. É claro que teu corpo vai pedir esse tipo de comida, porque o teu corpo tem consciência que esse tipo de alimento, ele vai trazer uma resposta calórica muito mais rápido para ele. Principalmente porque você passou o dia inteiro sem comer. Você passou o dia inteiro sem tomar uma quantidade de água significativa. Você passou o dia inteiro tomando café e ficou por isso aí, sabe? Então, quando a gente se limita a só reconhecer a demanda
ia ficar naquela demanda, e depois que a demanda foi resolvida, o paciente vai embora, a gente está sendo um profissional descartável, sabe? Vou ver. Pode falar. Até é o que a gente fala tanto, né? Que a gente sempre faz uma boa anamnese, né? Então, acho que para mim é o que mais faz diferença quando eu tô com o paciente, até para a gente conhecer ele, como a gente falou tanto aqui. Quem é esse meu paciente? Será que talvez uma dieta qualitativa funcione ou não? Será que ele vai usar de muleta ou não? Eu acho que a gente só vai conseguir entender realmente conversando com ele, sabendo quem ele é e ouvindo a história dele, assim. Não tô aqui para criticar nenhuma abordagem da nutrição, mas para mim hoje é muito mais importante estar ali, conversar com ele, ouvir e, sabe, realmente perguntar o que não só sobre alimentação, mas conhecer esse paciente do que entregar a dieta na hora, sabe? Essa é a minha conduta. Para mim não faz sentido. Pode ser que para qualquer outro profissional não tem problema, isso não me importa. Mas eu vejo a diferença que é essa conversa em todos, sejam pacientes que, sei lá, estão há um ano com a gente, porque todo mês alguma coisa muda na vida daquela pessoa. Todo mês é uma cirurgia que vai acontecer, é o marido que ficou doente, é a casa que essa semana eu recebi da paciente. Ai, a minha casa, eu tô em reforma e não dou tudo. Então, assim, sempre vai ter algo na vida dessa pessoa. E aquilo vai impactar na alimentação, na rotina, no sono, na relação com o marido, na relação com sei lá quem, com o pai, mãe, filho, sabe? Então, eu prefiro muito mais estar ali disponível para ouvir ele e a gente ir caminhando junto com a alimentação, porque daí entra o nosso papel, lógico, como nutri, do que eu me preocupar se bater ou não carbo, sabe? Aquilo ali me incomoda um pouco, assim. Então, eu acho que, mesmo que talvez muitas pessoas, dependendo do perfil, possam usar eh, como muleta a questão da dieta em si, né, do cálculo, ao mesmo tempo, eu acho que se a gente souber usar bem, traz um potencial para a vida dessa pessoa, porque é uma autonomia, gente, que eu vejo assim, ó, que mesmo que tudo vire um caos, minimamente ele vai entendendo que aquilo pode ser possível de seguir, sabe? Que aquilo pode caminhar, que aquilo pode funcionar. Então é isso que eu vejo. Eu só vou prestando atenção se realmente ele está usando isso como uma desculpa, ou como uma muleta, ou seja lá o que for, ou se realmente aquilo está impactando de alguma forma muito boa, assim, para que ele caminhe. Que essa é a ideia também. Acho que como profissional é ver o teu paciente caminhar, pelo menos é o meu maior objetivo. Não quero que eles fiquem ali comigo pro resto da vida, me usando, porque a gente também pode ser usado como muleta, nós profissionais. Tipo, não, mas eu tô indo na Nutri, ou não, eu faço terapia, sabe? Não, eu quero que tu também caminhe e viva a tua vida com muita autonomia e, sabe, sucesso, sabe? Vai pra frente. Então eu vejo nisso também, sabe? Acho que o mais importante sempre, 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 acho que é a conversa. Acho que não tem outro recurso poderosíssimo assim. Poder ouvir eles e tá ali, né? Não, concordo, assino embaixo 1 milhão de vezes, né? Assino carimbo e faço tudo. Mas a gente entra num problema, né? Que querendo ou não, a graduação, não sei hoje, né? Eu me formei em 2015, 2016, eu estava em estágio já, formei em 2015. Querendo ou não, meu Deus, vai fazer 10 anos que eu me formei, assim, que eu saí da faculdade. Mas eu imagino, Sofia ainda está na faculdade. Hoje eu acho que a Gabi e a Kelly não está aqui, mas Sofia ainda está na faculdade. Faz na faculdade federal também, que eu acho que tem uma visão diferente. Mas eu imagino que, Sofia, você pode até falar, que a faculdade, ela não fala nada disso do que a gente está conversando aqui, principalmente da nutrição. É sempre aquela anamnese engessada, é sempre isso. Então, aquela aula de dietética, a gente tem que bater, tem que fechar isso daqui, tem que fechar aquilo ali, e aí você fica inventando um monte de abobrinha para conseguir fechar aquela, né? Você coloca coisas no plano que é impossível, mas você tem que fechar aquele plano. Então a faculdade, infelizmente, ela não prepara o profissional. Sorte temos nós, né, de ter a cabeça aberta e falar assim, vou procurar pessoas, cursos e coisas para ir atrás, mas tem muitos nutricionistas não, que eles saem com aquele negócio engessado e replicam isso na prática clínica. Quer falar, Fô, ou não? Ah, eu posso falar um pouquinho, não sei se está travando. Não, tá um Ai, pouquinho, é.
Acho que se eu desligar minha câmera, Pode ser que fica sim. melhor. Dá pra me ouvir normal? Estamos te ouvindo, pode falar. Então, a gente tem tudo isso, né? Tipo, padrãozão. Mas eu tenho sorte, assim, pelo menos com os professores que eu tô tendo, tipo assim, que eu tô tendo no meu ano, assim, que tenha uma professora que trabalha com nutrição esportiva, mas ela é muito atrelada ao comportamento. E, inclusive, ela é muito amiga de uma nutricionista, Desirê, que eu acho que eu até comentei com você, Vero, que a gente chegou a ter várias aulas com a Desirê, ela trabalha muito com comportamento, então, sobre várias estratégias, sobre não ter essa necessidade de ficar calculando tudo, batendo tudo, que não é assim que funciona. Então, ela trouxe várias estratégias de comportamento alimentar, como todas as emoções e tudo isso está atrelado à nossa alimentação. Então, a gente teve, pelo menos eu e minha turma, assim, em si, tivemos bastante essa visão de comportamento, mas, no geral, a base da faculdade é aquele padrãozão. Mas a gente teve bastante disso, a gente teve uma disciplina de educação, alimentação e nutrição, e a gente teve que aplicar esses conceitos, né? Que foi um trabalho com essas duas professoras que trabalham bastante com comportamento. Na disciplina de nutrição esportiva também tive, então a gente teve que fazer um estudo de caso com algum atleta, mas trabalhando esses conceitos comportamentais também. E o meu grupo, inclusive, ficou com uma ginástica rítmica, que é uma modalidade que tem um super problema com peso, a gente sabe, né? Enfim, vários problemas de, inclusive, como é que é? Dos REDs, que tem um monte de problema, enfim, por conta da alimentação e toda essa questão emocional. Então, a gente, pelo menos a minha turma, teve bastante privilégio de entrar em contato, assim, com a nutrição comportamental, com essa visão mais ampla, e não só cálculos e cálculos e cálculos. Então, é muito bom, até por isso que eu me interesso tanto pelo assunto. Não, muito, mas eu acho que é isso mesmo, é exceção, né? E até na hora que a Alexa estava falando da questão, né, de paciente pular a refeição, disso, e eu estava aqui pensando, eu falei, como que pode, né? A psicóloga usando um bom senso, né? Que, querendo ou não, gente, 80% dos nutricionistas, porque eu falo isso e eu falo isso com tranquilidade. Quando a gente começa a seguir essa parte, e a gente começa a seguir pessoas no Instagram, a gente acha que tá todo mundo trabalhando com essa abordagem, que tem esse olhar de, igual a Mi falou, de olhar para o todo, igual a Alexa falou, de perguntar de sono, porque a gente vive na bolha. Então, como a gente vive na bolha, a gente fala, meu Deus, todo mundo faz isso. Gente, a gente é minoria. Tá? A gente é nada do nada. A grande maioria é só você abrir o TikTok, porque ali você vê a massa, né? Porque o Instagram, ainda querendo ou não, o Instagram ele ainda dá uma filtrada legal, mas o TikTok, que tem praticamente tá todo mundo ali falando qualquer coisa, porque não tem filtro, não tem nada, e eu não sei, acho que as pessoas se sentem mais à vontade, eu tenho essa impressão, que no Instagram a pessoa fica mais com medo. No TikTok, meio que, é o TikTok, posso falar o que eu quiser. Então, na hora que você abre aquela a mídia social, né? Eu literalmente, eu falo, meu Deus, eu achei que a gente está caminhando, mas eu achei que a gente estava melhor nisso, mas a gente ainda é minoria nisso, sabe? A maioria ainda tem ainda fala de jejum intermitente de 16 horas, de pular café da manhã, de pular almoço, de comer só de comer, não, mas aí você não vai tomar café, não vai fazer nada, você vai comer uma colher de leite, de doce de leite, e aí você vai treinar, e aí você chega, você toma uma Coca Zero, porque a Coca Zero é melhor que nuts, tipo assim, e começa. E aí, na hora que você vai ver a quantidade de comentário, de compartilhamento, é muito maior do que pessoas como nós produzindo um conteúdo mais consciente. Ou seja, esse conteúdo, esse tipo de conduta, ainda está sendo muito mais disseminada do que as nossas condutas. Então, a gente ainda tem um trabalho de caminhar e alcançar o nosso espaço ainda muito grande, né? É, Eu, Ah, eu super concordo. Desculpa te interromper não, rapidinho, imagina, mas é pra eu, conversar mesmo. eu super concordo, porque assim, dentro da psicologia, por exemplo, a gente vê cada absurdo de cada pessoa compartilhando assim horrores na internet e que são pessoas que têm um engajamento enorme,
são pessoas que conseguem vender curso à torta e à direita. Mas que, assim, se você for analisar o contexto profissional daquela pessoa, a abordagem que ela trabalha, gente, pelo amor de Deus, sabe? Esse quesito, por exemplo, de observar o paciente como um todo, hoje em dia, acho que nos últimos 2 anos, mais ou menos, e é que isso tem aumentado, que passar visão tem aumentado. Mas, assim como Sofia, na minha graduação eu tive a sorte de ter um professor de neuroanatomia que era formado em biologia. Então, além da graduação de psicologia, ele também tem a graduação em biologia. Ele, enfim, tinha um conhecimento básico assim de muitas coisas absurdo. E ele, além de tudo, ele já atendia em consultório e tudo mais. E ele ensinou uma coisa muito significativa, pelo menos para a minha turma, que era muito pequenininha, mas ele foi muito significativo no sentido de você nunca pode olhar para o teu paciente sem olhar os fatores de saúde que estão por trás da qualidade de vida dele. Porque existem questões que estão completamente, às vezes, desconectadas da demanda psicológica. E um exemplo que eu nunca esqueço que ele me deu é que teve uma época que ele atendeu um paciente específico e essa paciente se queixava de diversos sintomas que se caracterizavam como depressão, mas que tinha uma coisinha que não fechava. Ele dizia, pô, é depressão. Se fosse outro profissional, com certeza teria fechado o diagnóstico, deixado por isso mesmo, enfim. Mas era uma mulher que estava na fase da menopausa, era uma mulher que estava lidando com aqueles aspectos de possível depressão. E aí ele chegou para ela e fez, ó, vamos fazer o seguinte, eu acho que a gente está lidando com essas questões aqui da depressão e tudo mais, mas eu queria tirar uma dúvida. E aí ele solicitou para ela para fazer alguns exames de sangue básicos, né? Tipo, glicose, colesterol, o T4, o TSH, esses exames hormonais também. E aí ela descobriu que estava com uma disfunção na tireoide. E essa disfunção na tireoide potencializava os sintomas psicológicos, os próprios conceitos cognitivos até. E aí ela estava tomando meio que um antidepressivo receitado pelo psiquiatra, mas que talvez não existisse a necessidade se ela estivesse tratando a tireoide. Então, esse olhar significativo que ele teve foi completamente crucial para, tipo, mudar o plano de tratamento e levar ela para um profissional que viesse trazer essa funcionalidade para a qualidade de vida dela, sabe? Então, dessa época, assim, enquanto eu estava na faculdade, é muito importante a gente não descartar o que está por trás. Então, não é só a alimentação, não é só os aspectos emocionais, é aquele contexto que está fundamentado na qualidade de vida, né? Não, perfeito. E vem muito dessa abordagem integrativa, né? Da gente olhar para esse todo. Mas uma coisa que eu volto e falo, né? A trabalhar com abordagem integrativa não quer dizer que você vai resolver todos os problemas do paciente de maneira integrativa. Quer dizer que você vai olhar para os fatores integrativos e ver o que está impactando e direcionar esse paciente para onde ele deve ir para cuidar das questões que você identificou. Na nutrição isso é muito comum também. Às vezes a gente está tentando tratar alguma coisa ali, mas tem uma fator o próprio emagrecimento, né? Então, às vezes o paciente ali tenta perder peso, coloca, ele se frustra, às vezes não é uma questão da alimentação, tem um fator hormonal que pode estar impactando nisso. Então, olhar isso, perguntar, questionar, você está indo no médico, você fez exame recentemente, o que você acha de você ir, o que você acha de você buscar um endócrino e fazer uma investigação aqui? Então, conseguir conduzir o paciente antes de realmente você pegar e falar, não, tá aqui, tá errado, não tá perdendo peso porque ele, enfim, não. Ô, meninas, mas e também assim, eu não sei se vocês sentem isso. É, eu não sei se há quanto tempo que isso mudou e, enfim, se isso vai voltar em algum momento, mas o quão era diferente a gente ir no médico há muitos anos atrás. Um médico que examinava mesmo, um médico que te olhava de certa forma, olhava teu olho, teu ouvido, teu nariz, te revirava. O próprio pediatra, né? Um pediatra que olhe para aquela criança. Então,
o quão isso foi se perdendo, e eu não sei nem dizer o porquê que aconteceu, esse medo de contato, esse receio, eu não sei assim, não sei nem colocar em palavras o que que aconteceu para que hoje, sim, a gente sabe o quão é difícil a gente achar profissionais bons em qualquer área, a gente já tem essa noção boa, assim, né? E, mas claro, ainda tem muita gente boa, ao mesmo tempo, quando tu acha um profissional bacana, tu diz assim, pô, massa, conseguiu me olhar, me avaliar, mas o quão isso foi perdido, assim, e faz falta, sabe? Então a gente vê uma linha lotada, que é, por exemplo, emergência, hospital, que tá tudo um caos, as pessoas já com muito sintoma, né? Então virou, ao invés de prevenção, virou um tratamento em si. E essa atenção básica primária, ao mesmo tempo, ainda não sendo tão priorizada de alguma forma, sabe? Então, tu vai num médico, mas talvez aquele médico ainda tenha um receio de te avaliar, ou tu vai num, sei lá, num psicólogo, como tu falou, né, Alexia? É Alexia, né, que se pronuncia, só para não É, pronunciar errado. Alexia. Em que talvez queira trabalhar só com uma abordagem e ao invés de a gente fazer fazer todo esse olhar e trabalhar com várias outras formas. Então, não sei o que aconteceu assim nesse meio do caminho, mas acho que isso impacta muito de poder realmente olhar para aquilo que ele está sentindo, de realmente investigar, sabe? Essa investigação profunda, de não tratar aquilo só como, ah, não, se tem esse sintoma, esse sintoma, esse sintoma, então a gente parte para uma depressão. Se tem esse sintoma, ah, é ansiedade. Como tu falou, a gente acho que agora tá querendo dar muito nome. É sempre isso, né? Não, agora a gente vai dar nome. Isso aqui é ansiedade, isso aqui é uma dislexia, isso aqui é uma falta de atenção, isso aqui... Ao invés de olhar para esse paciente e dizer, cara, deixa eu ver como é que tá esses exames, deixa eu ver como é que tá esse olho, deixa eu ver se dorme, se come, deixa eu ver como é que tá toda essa, porque não é só saúde mental, né? É uma saúde geral, assim, né? Não é só mente mais, mas é corpo físico, é tudo, né? De novo, a gente vai dar conta de tudo, de descobrir tudo? Não. Mas, ao mesmo tempo, a sensação é que tá se perdendo também esse olhar mesmo, sabe? Deixa eu revirar esse paciente, deixa eu realmente ver o que está acontecendo com ele, esses sintomas básicos que talvez ninguém deu atenção. Mas sei lá, se ele cai com alguém aqui com a gente que conversa tanto sobre isso e tem esse olhar diferente, pode ser que a gente, opa, poxa, acho que aqui tem um negocinho que tá me incomodando que não, pô, isso aqui pode até bater com a depressão, né? Como o teu professor falou, mas alguma coisa que não tá bacana. Então, eu não sei, assim, o que aconteceu nesse meio do caminho pra esse básico se perder, esse olhar realmente, assim, essa análise mesmo, sabe? Clínica mesmo. Mas eu acho legal até a gente ter chegado nesse assunto, porque eu gosto muito dessa troca por conta disso, né? A gente vai conversando, na hora que a gente vê, a gente chega em pontos. Para a gente, né, até incluindo a Alex aqui, né, nessa conversa do mundo, para a gente seguir firme no que a gente acredita e na nossa linha de atendimento. Porque você pode falar, ai, mas fulano faz aquilo ali, e aí ele viraliza no Instagram, e aí ele enche a agenda dele, daí ele atende em meia hora cada paciente, mas aí ele ganha isso. Tá, mas até quando ele vai conseguir sustentar isso? Até quando que esse profissional vai conseguir sustentar? Porque tá, você vai ter um fluxo de paciente muito grande ali, vai estar enchendo, mas vai chegar uma hora que você vai esgotar. A gente está falando de uma vida muito longa, né? Então tá, ele tem um sucesso de um ano, mas indo lá para frente. Ao contrário do que quando a gente olha para o nosso trabalho e fala, cara, não, eu vou continuar fazendo da maneira que eu faço, eu vou gastar 1 hora e meia na minha consulta, eu vou me dedicar, eu vou ouvir esse paciente, eu posso hoje em dia não estar faturando horrores, mas eu sei que eu estou transformando esse paciente e com o tempo eu vou estar me fortalecendo, eu vou estar me amadurecendo. E eu sei que uma hora essa questão desse de encontrar esse equilíbrio realmente profissional, ali de falar, bom, esse equilíbrio não, de estar mais estabilizado, vai chegar, porque a gente também está numa era dessa ansiedade de querer resolver, de querer ter um sucesso muito rápido, né? Eu falo assim, hoje mesmo eu falei isso pra minha mãe, eu falei, nossa, que loucura, às vezes eu fico me cobrando tanto,
para chegar num sucesso, num sucesso, num sucesso. E lembrei que o ano passado eu estava indo para o mesmo congresso de nutrição que eu vou esse final de semana. E eu estava assim, sozinha, eu estava super perdida, eu estava, enfim, voltando para Minas, estava numa fase muito. E agora estou atendendo em São Paulo, estou com uma estagiária, eu vou encontrar a Fran lá, que é da comunidade, um negócio que está se fortalecendo, que vai crescer. Então a gente está evoluindo, a gente está crescendo, mas a gente talvez não cresça da maneira que a gente espere e a gente se coloca para baixo. E a gente fala, putz, mas eu nunca vou. Enfim, é só para reforçar isso para a gente acreditar de fato no nosso trabalho e falar, não, a gente está fazendo um negócio diferente, vamos seguir, que uma hora o negócio dá certo. Falando isso, minha mão, gente, direita tá coçando. Absurdo, desde a hora que vou falar que é dinheiro, né? Deixa eu pôr no bolso aqui. Nossa, tá coçando muito, muito. Minha Mas, mãe diz isso, viu? Minha é, mãe diz isso. o pessoal fala. Oi, Fran, Oiê, tudo bem? Conseguiu chegar em gente, casa? Conseguiu fiquei comer? muito, muito cansada, Eu imagino. mas tô adorando, assim, e eu vou contribuir, né? Já abri a câmera aqui, já abri o áudio, porque tudo que foi falado, Alexa, trazer. É, eu hoje eu faço atendimento hoje numa comunidade, né? Tô aqui no Rio de Janeiro, Alexa, que não sabe, então hoje eu atendi 8 pacientes. E, assim, tudo que você falou. Alex, principalmente assim, questão de ansiedade, de controle, eu vejo isso muito, muito presente, assim. E até falando, hoje eu atendo no consultório, né, que é uma realidade completamente diferente, e estou dentro de uma realidade de favela, atendendo pacientes lá também. Mas, assim, essa questão da ansiedade, essa questão dessa cobrança, e a questão do nosso papel, eu digo assim, como profissional, né, e aí gosto muito de estar envolvida com esse outro olhar assim mais abrangente, eu acho que é muito parecida. Assim, eu chego no consultório e chego na favela e as pessoas querem ser ouvidas. Assim, é muito real. Então, não importa assim, a condição social, a condição financeira, é isso. Eu fico muito insegurança para o consultório, a Verônica sabe disso. Muita segurança. Aí continua assim, né? Porque eu digo, não, minha cobrança vai ser diferente, porque lá na favela, assim, eu não me preocupo de forma alguma com uma prescrição calculada, porque o que eu faço lá é orientação nutricional. É o que eu mais gosto de fazer, né? As pessoas, assim, não têm essa demanda de cálculo. Mas algumas pessoas chegam achando que só vão mudar mesmo lá na favela se elas tiverem um plano calculado. A gente começa, então, o processo são 10 meses, né, o programa no ano, com essas pessoas tendo atendimento todos os meses. E chega assim, no quarto mês, agora que a gente está assim, mais para frente, mas eu acho que a minha questão é que eu preciso saber quanto que eu preciso comer de arroz, porque eu estou tentando, eu já melhorei isso. E aí, quando eu começo a perguntar, nossa, elas já melhoraram muita coisa. Era assim, uma pessoa que tinha, às vezes, quilos de açúcar, de doce em casa, e que hoje ela já mudou, já melhorou isso, mas ela acha que ela ainda precisa de mais, precisa ser mais rápido, né? Então, ela acha que ela já devia ter perdido, sei lá, 15, 20 quilos em 3 meses. E ela acha que ela ainda precisa de mais, assim. É, então, mas assim, no geral, essa conexão, ela importa muito, assim, e a gente vai vendo isso com essa conversa. E esses são os dois mundos, assim. Quando eu começo a atender, eu tenho essa segurança, será que eu vou começar a fazer o cálculo? E principalmente que agora eu tendo alguns atletas, porque eu gosto também da atividade física, será que eu vou precisar fazer meus cálculos para esses pacientes com a demanda diferente? Mas quando eu começo a conversar e começo a fazer essa consulta, nossa, França, nunca tive uma consulta assim. Nossa, mas nunca me perguntaram isso. Nossa, sabe, é tão assim, nossa, não, nunca fui isso. Eu sempre perguntar como foi para você, qual é a sua expectativa, atendeu a sua expectativa, não? E é muito assim frequente. Nossa, mas nunca fui assim. E aí me traz esse conforto de, talvez esteja no caminho, talvez seja isso, sabe? Talvez E a não, gente com vai. toda certeza, tá? Daqui 5 anos,
Você vai me contar isso. Não precisa nem de tanto, mas daqui a 5 anos você vai olhar para trás e falar, realmente, é um caminho. E é muito legal você trazer essa questão, realmente, independente da pessoa, todo mundo quer ser ouvida. Não tem essa questão. Sim, Tem porque a pessoa está pagando, porque a pessoa não. Ela quer. A pessoa busca um profissional porque ela quer ser compreendida, ela quer ser entendida, né? Ela não quer. Para a gente já encerrando, para a gente não prolongar muito, né? Nosso encontro normalmente é de 2 horas mesmo, tá, Alexa? Mas assim, que a gente gosta de conversar, a gente gosta de ter essa troca, de criando esse vínculo também entre a gente, né? Mas eu só queria falar uma última coisa que é super rápido mesmo, que se você trouxe, né? Até uma questão que você falou, que eu notei que é a última coisa, que o paciente, da questão do ambiente, né? Como que isso faz, voltando um pouco atrás do assunto do comer, como que o ambiente faz o paciente comer mais, né? Porque ele já sente que ele está satisfeito, mas ele está no rodízio de pizza, alguma coisa. E aqui a gente entra numa questão mais profunda, porque a gente entra no fator cultural. O Brasil tem um fator cultural de. Eu travei? Estão me ouvindo? Travou, mas a gente escuta. Travei, voltaram? Não, Agora voltou. voltou. Todo mundo congelou, falei, meu Deus. Mas só voltando, né? Que a gente vive num país, numa cultura de abundância alimentar. O Brasil é um país assim, né? Não só o Brasil, a gente vê nos Estados Unidos também. Mas eu tive essa percepção até antes de trabalhar com tudo isso, porque quando eu morei na Austrália, eu convivi muito com pessoas, tanto da Colômbia, né? Que são pessoas da América Latina também, próximos a nós, e também com muitos asiáticos. E ali eu falei, caramba, o brasileiro, ele realmente tem esse exagero. Então, só para contextualizar vocês, para vocês entenderem. O colombiano, eu vivi dentro dessa cultura lá, então a gente fazia churrasco com um colombiano, aí era assim: quantas pessoas vão ter? 10. Então a gente vai comprar 10 pães, 10 hambúrgueres, 10 era tudo exatamente contado, porque são 10 pessoas, a gente vai ter os 10 sanduíches, um para cada pessoa. E aí lá eles têm uma cultura que dessa parte é o machista, mas eles têm essa cultura, né? Que a mulher monta o prato, então não tem aquele negócio de você colocar e cada pessoa vai servindo. Então o churrasco deles não é igual o nosso que você faz. Aí você vai, aí sai carne, aí pega carne, aí vai comendo, aí pega o pão, aí sai não sei o que, tá saindo, e tá o dia inteiro ali comendo. Não, todo mundo se encontra, as mulheres vão ali, elas fazem as refeições, monta tudo num pratinho, entrega o pratinho, é a hora de comer e todo mundo come aquilo ali, acabou de comer, acabou a comida, aí continua bebendo, conversando, mas acabou. E também o prato de comida é assim. A mulher, ela já monta o prato ali, né? Ela já deixa montado. E aí o marido, a pessoa vai ali, pega aquele prato e ele come o que tá naquele prato. Ele não tem. E eu perguntei isso. Eu falei, mas se vocês quiserem repetir? Eles falaram assim: não, não tem que repetir. É a comida que tá no prato, vai comer aquilo ali. E o asiático também tem muito essa cultura. De, tipo assim, ele pergunta quantas pessoas vão, para a gente saber exatamente a quantidade de comida. O chinês é muito assim, né? Pode não parecer, mas eles têm. E na cabeça dele, na nossa cabeça, até a Alexa fez uma cara assim. Primeira coisa que você pensa assim, que miséria, né? Se eu convidar vocês para vir numa festa, né? Eu falar, gente, olha, vai ter exatamente, eu tenho certeza que vai sair todo mundo falando, nossa. Ela é mão de vaca, hein? Ela é miserável. Porque as minhas amigas, eu tenho um pouco isso, as minhas amigas falam: você nunca pode comprar comida para festa. Mas todas as festas que elas fazem, sobra comida absurdo. É um desperdício absurdo. Eu vou ali, mas na cabeça delas, eu tô restringindo, eu tô controlando. Então, a gente tem esse fator cultural de abundância, de colocar panela em cima da mesa, de comprar o dobro. Se vai ter 10 pessoas, a gente vai comprar 20 pães. 20. Sim. Vamos contar às vezes 22, 23, porque vai É. ter quem vai querer, Meu, que loucura, né? Sim. vai Nossa. querer comer mais que. E na E o verdade, medo que falte, né? E o medo que falte. exatamente, mas se eu comprar 20, Senhora. estão pensando o quê? Vai estar todo mundo satisfeito, mas a gente precisa de mais. Eu acho que tem essa coisa, né, Vê, de a comida não é o centro, talvez. A gente tem isso de a comida, ela é o nosso centro. Então a gente sai comer.
Ganhou, comer, perdeu, comer, tudo a gente come, tudo a gente socializa com comida. Talvez para esses outros lugares não tenha esse olhar de que a comida ela é algo tipo centro da relação. No Vou fundo, chamar você. talvez é mais importante a companhia. Então, Tá. estamos em 10 pessoas, amigos, comemos, todo mundo comeu, ninguém tá com fome, beleza, continua. E você A vai. gente não, a gente, tipo, precisamos da comida para socializar, é uma coisa assim louca. Vou parar Sim. pra pensar. Eu falo, vou convidar vocês para vir na minha casa. E aí eu chegar aqui e não ter um petisco. Imagina, já foram na casa de alguém que a pessoa não preparou uma Não, coisinha para beliscar? E lá acontecia isso. que Porque assim, loucura. chegava o pessoal lá para poder, tipo, hoje vai um casal aqui de amigos, chegava ali, não preparava comida, não. Tipo assim, recebia em casa, conversava, tomava ali algumas coisinhas, bebia, eles bebia bastante. Mas não comia, porque na cabeça deles, eles já jantaram, entendeu? Ou eles vão para casa e vão jantar, Uhum, eles não precisam ficar comendo. sim, Mas enfim, é que só uma loucura. curiosidade, mas para a gente Ótimo, também entender que tem esse peso, sabe? Que tem esse fator de cultura. boa. Quer acrescentar algo, Alexia, para a gente fechar, para a gente finalizar? Eu gostaria de acrescentar uma coisinha, que até eu tinha mencionado no começo. Tem um cachorro por aqui que tá latindo, mas ignorem o cachorro. O que é que acontece? É muito significativo como as pessoas têm associado ao sentimento de felicidade a comida. Então, por exemplo, semana passada eu estava em atendimento e uma das reflexões que eu consegui produzir em alguns pacientes era voltada a esse conceito de que eu como porque comer me faz feliz. E aí a gente consegue meio que conectar esse conceito de que, como assim a felicidade e a comida estão associados? Não que comer não nos faça bem, mas como centro de felicidade, o que é ser feliz para essas pessoas? E aí, tipo, dentro desses conceitos de reflexão, a gente percebe que não é felicidade que ele está falando. Ele está falando de prazer. Ele não está falando do sentimento genuíno de ser feliz. Porque esse sentimento de felicidade autoescalada não existe. É utópico. A gente vive entre felicidade e tristeza. A gente vive entre aspectos emocionais diferentes na nossa vida. E aí, quando o paciente chega nessa consciência de que, caramba, não era felicidade, era prazer. E agora? O que é que eu vejo como felicidade? O que é que eu trago como felicidade? E aí eu queria compartilhar uma reflexão com vocês para a gente finalizar. Porque essa reflexão em si, até mesmo do ser feliz, me fez pensar muito nos últimos dias e sempre me faz pensar, na verdade, porque é uma demanda que é muito frequente na terapia, sabe? Às vezes a gente fala sobre diversas coisas, mas no fundo a pessoa só volta ao ponto de que, pô, mas é porque eu não sou feliz. E aí é uma coisa, acho que é um texto, inclusive, que eu até descobri na época que eu estava na faculdade ainda. Mas eu tenho ele guardado no meu celular, porque de vez em quando eu preciso tirar ele da manga e lembrar alguém sobre isso. E aí eu queria deixar essa reflexão para vocês também. É uma crônica que ela é originalmente publicada no livro Cartas para o Recomeço, de Guilherme Krauss. É um texto super pequenininho e eu vou ler aqui para vocês. Considero a felicidade de fato como o grande projeto de uma vida. Mas, como sempre ressalto em minhas falas, felicidade não é o mesmo que alegria. Há uma diferença fundamental entre um sentimento feliz e uma vida feliz. E por último, e mais polêmico, a tristeza é parte fundamental da felicidade. Estes conceitos são essencialmente importantes nesse tempo de imperativos. Para muita gente, a alegria, classificada erroneamente como felicidade, é o único caminho possível. Na prática, revela-se um caminho desumano. A tristeza e a introspecção são afastadas como entes indesejáveis. Se alguém diz por aí que não está bem,
A resposta comum são os tapas nas costas e as palavras otimistas. Não pode ficar assim. Vamos animar. Em um mundo que impera a alegria constante e a alta performance, a ausência do sorriso pega mal. Há um desejo pela felicidade em tempo integral. A alegria eterna não é possível e sustentável. A dor e a frustração fazem parte da existência humana. Para mim, a felicidade mora no significado. Significado é peso. Todo peso vem acompanhado de dificuldade. O imperativo da felicidade tem formado um grupo de pessoas que aceita apenas o prazer. Vivendo assim, torna-se um grupo que não aceita o viver inerentemente difícil. O caminho que se traça a partir dessa visão é de utopia e frustração. Muitas jornadas pela felicidade desaguam em angústia e desconexão com a realidade. Vinícius de Moraes tem uma frase famosa: viver é melhor do que feliz. Eu, humildemente, faço minha revisão e digo que viver é a única forma de ser feliz, desde que o viver seja por completo. O imperativo da felicidade constante e alegre, no fundo, é o imperativo da vida pela metade. Então, deixo vocês aí com essa reflexão para poder terminar a noite dessa terça-feira comum, né? E aqui a gente entende também isso, tá? Porque a gente tem os nossos encontros de terapia, que a gente chora, que a gente fala do nosso problema, que a gente não... E aí ninguém fala assim, não, mas não pode ser isso mesmo, vamos chorar, vamos todo mundo reclamar da vida, entendeu? Vamos todo mundo xingar a nutrição, vamos todo mundo reclamar que ninguém ganha dinheiro. É sobre isso, a vida é sobre isso, né, É gente? Não sobre tem isso, amiga. como. Amei, amei. Perfeito. Então, Maravilhoso. muito Muito bom. obrigada, Alex. É muito bom, né? Espero que você volte em breve para a gente conversar também sobre outros assuntos. Tenho certeza que as meninas adoraram. Vou também compartilhar o link com quem não pôde estar aqui. Recebi mensagem da Lê, recebi mensagem da Gabi falando que não podia vir, mas vou compartilhar, compartilho com você também. Abre a câmera para a gente tirar uma fotinha. A gente sempre tira uma fotinha final, nunca tá com todas, porque sempre vai galera, soldados vão morrendo no meio do caminho. Mas só para a gente registrar esse momento, sempre gosto. Vamos lá. Ai, gente, tá horrível isso daqui. Peraí. Peraí, deixa eu apagar aqui que apareceu o comentário da Carol em cima da cara da. Um, dois, três e. Mais um. É isso. Muito obrigado, Alexia, de coração mesmo. É um prazer sempre, né? Enfim. Obrigada, meninas. Sempre um prazer. Fran, a gente se vê quinta-feira. Ai, já, já. Mi, quero te conhecer também pessoalmente em breve, viu? E Vamos. que, Alex, também, meu sonho é conhecer João Pessoa. Eu, tipo assim, do Brasil, acho que é um dos lugares que eu tenho mais vontade de conhecer. A água do mar é quentinha, não é? Eu Perfeitamente. só tô por isso. Só essa propaganda que me fazem, eu tô só por isso, entendeu? Não só